Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Oscilações e Ondas. Convido você a inscrever no canal Pirando Amigo, ativar as notificações e ajudar a divulgar o canal Pirando Amigo nas redes sociais. Temas da aula de hoje: ondas, amplitude da onda, comprimento da onda, período, frequência da onda. De um modo geral, qualquer coisa que oscile para frente, para trás, para cima, para baixo, de um lado para o outro, para dentro, para fora, está vibrando. Uma vibração é uma oscilação em função do tempo. Uma onda é a vibração em função do tempo e do espaço. Uma onda é algo que tem extensão espacial. A luz, o som, são ambos vibrações que se propagam através do espaço como ondas. O som é a propagação de vibrações através do meio material, um sólido, um líquido ou um gás. Vibrações através de meio material é denominado ondas mecânicas. A luz, por sua vez, é um tipo de onda diferente. Ela não necessita de um meio material para se propagar. Esse tipo de onda é determinado onda eletromagnética. Embora a luz consiga atravessar muitos meios materiais, ela não precisa deles para se propagar. A luz do Sol alcança a Terra depois de atravessar o vácuo entre esses dois corpos celestes. A forma de onda é uma senoide. Podemos observar uma senoide mostrando a forma de onda. Aqui nós temos o ponto de equilíbrio da onda, ou seja, se eu não tivesse movimentado essa corda, ela estaria no ponto de equilíbrio. Nós temos a corda esticada e vou começar a oscilar. Então, aonde ela estava esticada, sem oscilação, é denominada a posição de equilíbrio dessa onda. Os pontos mais altos da onda são chamados de crista. Então, essa região aqui é chamada crista da onda. Os pontos mais baixos são os vales. Então, vou ter a amplitude e a distância entre a posição de equilíbrio até uma crista. Essa distância aqui, né? Ou até um vale, essa distância. Então, a amplitude nada mais é que o afastamento máximo da posição de equilíbrio que temos. Comprimento de onda. Então, vamos observar. Se nós tivermos um gráfico, o desenho da onda vai ser uma senoide. Então, a gente tem que observar o eixo X aqui, se é X ou se é T. Sendo X, a distância entre uma crista e outra, entre um vale e outro, é chamado de comprimento de onda. Comprimento de onda é representado pela letra lambda. Comprimento de onda. A gente pode observar que não necessariamente o comprimento de onda vai de uma crista a outra crista ou de um vale a outro vale. Quando eu começar a repetir, se eu escolher um ponto aqui, ó, comprimento de onda vai ser o outro ponto que eu comecei a repetir o movimento. Por exemplo, daqui até aqui, outro comprimento de onda. Ok, lembrando que a medida daqui até aqui será um comprimento de onda se no meu gráfico for x em metros ou centímetros. Porque poderia ser t em segundos, minutos, horas. Então a distância de um ciclo completo aqui passa a se chamar período. Então, período é o tempo de um ciclo. Comprimento de onda é a medida de um ciclo. Ok? Então, temos o período. O período nada mais é que o quê? Período é o tempo de vibração de uma onda. Ok? Tempo de um ciclo completo. Vamos na prática ver graficamente, na ilustração, qual que seria a diferença entre período e comprimento de onda. Então, se eu tivesse o tempo decorrido daqui até aqui, eu ia ter o período da minha onda, não é? Se eu tivesse a medida em centímetros daqui até aqui, eu teria o comprimento de onda. E essa altura máxima aqui em relação à posição de equilíbrio
né, ou mínima, não é chamado de amplitude da onda. Então, o período de uma onda ou de uma vibração é o tempo para que ela complete a vibração. A taxa de repetição de uma determinada vibração é denominada frequência. Muito bem. A frequência de um objeto oscilante ou de um objeto preso a uma mola especifica o número de vibrações para frente e para trás que ele realiza em um determinado tempo. Então, frequência é número de vibrações por intervalo de tempo. No Sistema Internacional de Unidades, a minha frequência é dada em Hertz. Hertz são ciclos por segundo. Também podemos encontrar RPM, rotações por minuto. Lembrando que a frequência e o período são grandezas inversamente proporcionais. Frequência é 1 sobre período, período é 1 sobre frequência. Por exemplo, se eu tenho um pêndulo que exerce 2 vibrações por segundo, significa que a sua frequência são 2 Hz. Hertz são vibrações por segundo. Então fica fácil de encontrar o período. Como a frequência é 2 Hz, período é o inverso da frequência, 1 sobre 2 é meio segundo. Óbvio, se eu efetuo 2 vibrações em 1 segundo, o período, que é o tempo de uma vibração, será meio segundo. Muito obrigado, espero que tenha gostado da aula. Ajude a compartilhar o canal Pirando Amigo, divulgue, ative as notificações. Muito obrigado pela atenção.